Shabbat Shalom, meus amados irmãos e irmãs aqui do canal Teshuvah Total. É com muita honra que eu estou aqui mais uma vez para poder compartilhar, servir os irmãos aqui no conhecimento da Torá, para poder fazermos juntos o estudo da maravilhosa porção Terumá. Eu quero agradecer aos irmãos, eu quero agradecer em especial aqui o Moré Marcos Felipe, que ontem à noite me cobriu porque eu tive um probleminha técnico aqui e acabou suprindo aqui a demanda, a minha escala, né, de ministrações aqui do canal. Quero agradecer também ao Moré Renato de Prísio, que me ajudou aqui a resolver esse problema. E vamos ver se a gente consegue fazer aqui, né, a transmissão, tudo certinho aqui, para que a gente possa ter uma manhã abençoada, né, no estudo dessa maravilhosa porção Terumá. Então eu quero que você, se possível, abra o teu coração, abra o teu entendimento, que você possa estar aqui agora neste momento com teu coração voltado para o estudo da Torá, para que de fato o Eterno com o teu Ruach, ele possa movimentar no seu interior, no teu coração, na sua casa, na sua família, em o nome de Yeshua. Então, vamos começar aqui, né, esse estudo maravilhoso da porção Terumá. Terumá, irmãos, Terumá significa basicamente uma doação voluntária. Ela marca, né, essa porção ela marca um momento único quando o Eterno ele pede algo que nunca havia pedido antes. Né? Não eram sacrifícios obrigatórios, mas uma oferta voluntária, uma oferta dedicada do coração para o Eterno. Então, a palavra terumá, como eu disse, ela significa uma oferta elevada, uma oferta alçada ao Eterno, que vem de dentro para fora e é elevada até o Eterno, algo separado com uma intenção sincera e pura do coração. Então aqui já está a primeira curiosidade dessa porção, que ela se destaca pelos sábios da seguinte maneira: ela é diferente de outros mandamentos. O Mishkan, que é o tabernáculo, que vocês podem ver aí pela imagem, um recorte bem superficial aí do que era o tabernáculo no lugar específico onde ficava a arca, a menorá, os pães da preposição. Então aqui é uma imagem superficial, vamos dizer assim, não é uma imagem, não é uma réplica fiel, mas dá para a gente ter uma noção aqui de como que era aí o interior ali simulando ali entre os querubins, os queruvim, a Shekhinah de Hashem, né, como uma força, uma glória, um poder. Então, diferente dos outros mandamentos, como eu disse, o Mishkan ele não começa com uma ordem de construção, mas com o coração do povo. Então veja que com relação ao Mishkan, o Eterno disse para Moshe Rabbeinu, ele diz, olha, chegue até o povo e de todo aquele cujo coração se mover voluntariamente, você diga para eles o que preciso para que seja feito na terra aquilo que você visualizou, que é contemplado no Shammai, né? Lá nos céus. Então, é necessário, é importante, é fundamental, é indispensável que
para que o Mishkan, o tabernáculo, ele possa ser construído, confeccionado, é necessário que essa confecção ela comece no interior, no coração de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que eu separei, de todos aqueles que eu trouxe para este lugar, para que pudessem caminhar, para que pudessem seguir até o lugar que eu separei, palavras do Eterno, para que eles possam chegar até o lugar que eu separei, para que seja a morada definitiva. E até que essa jornada ela seja concluída, vocês terão um lugar onde a minha habitação, né, ou seja, um pedaço dos céus na terra. Então, os comentaristas clássicos, né, como Ramban, que é o Nachmanides, eles observam que o Eterno não pediu riqueza, o Eterno pediu o desejo do coração das pessoas, do coração dos teus servos. O Eterno queria de fato, né, a intenção sincera do interior das pessoas. E não é por outro motivo que também é dito que a verdadeira circuncisão ela é a circuncisão do coração. Né? A entrega, a marca que nós temos com Deus de aliança, ela começa, a sinceridade, a pureza, ela está no interior. Então, se o nosso interior for bom, as nossas ações serão boas. Se o nosso interior ele estiver santificado ao Eterno, consagrado ao Eterno, o nosso exterior vai revelar aquilo que temos no nosso interior. Então, as nossas ações externas, elas nada mais são do que de fato uma revelação do que nós temos no nosso interior. Então, o Mishkan ele nasce do interior antes de existir no exterior. O exterior nada mais é do que o resultado daquilo que foi encontrado no interior do coração daquelas pessoas naquele momento. Isso é importante dizer, porque a Torá, as escrituras vão nos dizer que nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Muito cuidado para que, ainda quando estivermos de pé, nós não venhamos cair, tropeçar, como foi escrito por Shaul Hashaliah, a igreja, né, a comunidade, a congregação que estava em Corinto, que ele vai dizer exatamente isso, para que aquele que pensa que está de pé, essa pessoa ela precisa tomar cuidado para que ela não caia, porque as tentações que enfrentamos, né, elas podem nos roubar a intimidade, o relacionamento com o Eterno. Então muitas pessoas acreditam, né, que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez já inscrito para que herde a vida eterna, porque muitas pessoas fazem essa confusão, a diferença entre salvação e vida eterna. Salvação nas escrituras tem muito a ver com libertação, é o que aconteceu com o povo. O povo foi liberto do Mitzrayim, eles foram libertos do Egito, ou seja, eles foram salvos das mãos de Faraó. Mas eles não garantiram com isso o adentrar ao Olam Rabá. Isso não é um ticket, um passe livre para que agora, não, vamos lá, agora sim eu já estou apto a adentrar ao Olam Rabá. Não é isso que as escrituras dizem. Não é isso que é garantido nas escrituras. Esse é um pensamento humano. Mas as escrituras deixam bem claro que não é bem assim que funciona. Porque através da boca de Ezequiel, o Eterno deixa bem claro de que ele não tem prazer na morte do ímpio. E ele também deixa bem claro de que as pessoas que viveram uma vida justa, não faz descrição aqui a quantidade de anos, mas a pessoa que viveu uma vida justa, vamos supor aqui 40 anos, que é o período que o povo ficou ali caminhando no deserto. A pessoa ela viveu 40 anos em justiça, mas no final desses 40 anos ela diz: eu acho que eu perdi o meu tempo.
E aí ela decide simplesmente trilhar um caminho de injustiça, trilhar um caminho de impiedade, fazer tudo ao contrário daquilo que ela fez nesses 40 anos em que ela estava ali servindo ao Eterno. O Eterno vai usar ali Heskel, né, Ezequiel, como instrumento para anunciar, escrever, relatar de que se essa pessoa ela vier a óbito, se ela falecer, então nesse momento o que vai ser contado são os últimos passos dela. E o tempo de justiça em que ela viveu, isso não será computado. Será computado exatamente os últimos dias de vida dela. E ela vai ser computada como alguém injusto, como alguém injusto. E aí, nesse mesmo livro, vai dizer também que se uma pessoa ela viveu a vida inteira em piedade, em injustiça, mas no final dos seus dias ela decidiu praticar a justiça, buscar a face do Eterno, se arrepender dos seus pecados, né, e viver uma vida em justiça, vai ser computado a ela o tempo de justiça, esse tempo final da sua vida. E o tempo de injustiça não será computado. Ora, talvez você vai dizer, mas isso é injusto. Não, o eterno é injusto, porque a pessoa ela decidiu viver justiça justamente no fim dos seus dias, ou aquela pessoa decidiu viver impiamente no fim dos dias dela, mas ela viveu muito mais tempo em justiça do que em injustiça. Isso não é correto. Mas a pergunta que é feita é a seguinte: eu e você sabemos o dia em que nós iremos falecer, em que nós deixaremos de existir nesse plano, nesse mundo, com esse corpo corruptível? A resposta é simples: nós não sabemos. Nós não sabemos, nós não temos noção. Então, assim, se nós não temos ideia de quanto tempo viveremos, qual é o nosso papel? Viver em justiça continuamente. Porque nós não sabemos o dia em que o Eterno vai nos recolher. Então, o tempo em que vivemos é um tempo de mudanças, de melhorias, de elevação da nossa alma. E não para queda. Então, se no seu coração você decidiu, não valeu a pena, eu vivi muito tempo aqui, em justiça, eu estou fadigado, eu já não quero mais isso, eu quero viver mesmo o pecado, a impiedade, a injustiça, é porque o seu interior diz mais de você do que você acha. O seu interior agora está gritando, não dá mais, eu quero injustiça, eu quero impiedade, eu quero pecado. Então o teu interior se conseguiu sair, vamos dizer assim. Ele conseguiu se desenjaular, saiu da jaula e revelou de fato quem você é. O que você estava vivendo esse tempo todo era apenas uma capa, era apenas uma cobertura, era apenas uma prisão e você conseguiu sair dela. Isso aqui é apenas uma ilustração aqui para que a gente possa compreender essas questões, ok? Então é importante entendermos que o nosso interior fala muito mais de nós do que as nossas ações externas. Então o Eterno ele conhece o nosso interior, ele sabe tudo aquilo que faremos, tudo aquilo que faremos para ele, tudo aquilo que diremos, pediremos a ele ou agradeceremos baseado no conhecimento que ele tem do nosso interior, do nosso coração, do teu coração. Então isso é importante sabermos. E aí a pergunta é: como o infinito ele pode habitar em um espaço finito? Como que o Mishkan ele poderia ser construído para a habitação do Eterno, que que o Eterno que ele é infinito, ele é imensurável, ele é eterno. Não, eterno também não seria a palavra correta para definir Hashem, né? Porque o eterno também é algo inventado, é algo criado para descrever algo. Então o eterno ele é, é impossível de escrever, indescritível. Mas existe essa pergunta: como seria possível, né, que algo infinito por meio do Mishkan pudesse ocupar um espaço finito, temporal? E aí o Midrash ele vai dizer, né, ele vai responder de forma profunda
né, que não é que o Eterno ele precise de uma casa, mas ele deseja habitar em nós. Então veja, o Mishkan, na verdade, ele é uma representação, mas na verdade a habitação do Eterno está em nós. Então era necessário que a gente expusesse o nosso coração para a construção de um ambiente físico, para que o Eterno pudesse ter livre acesso ao nosso coração. Então veja que a gente vai ver já logo esses textos, né? Mas veja que o Eterno então não está preocupado com o Mishkan, com o tabernáculo físico. Porque isso pouco importa para o Eterno. Quem vai entrar e sair desse tabernáculo físico para poder fazer, cumprir ali os rituais devidos de purificação e de preservação da vida humana e de também de conexão com o Eterno, são os próprios seres físicos, os seres humanos. Né? E a presença do Eterno ela vai se manifestar num lugar muito específico ali dentro do Mishkan. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui a ir passando aqui, né? Deixa eu só fazer aqui um ajuste fino. Então vamos lá então. Eu não sei, né, se a gravação vai pegar aqui, né, o áudio, a gravação aqui do áudio para a transmissão, né? Espero que sim, porque esse material aqui foi o Moré Renato de Imprizio que forneceu. Eu estou usando justamente essa apresentação dele e achei fantástico que tem aqui o, o áudio, né, da leitura dos textos. E eu quero ver, tomara que consiga captar aqui para que vocês possam ouvir, né? Porque ele tem um áudio que fala. Um áudio que fala é ótimo, né? Tem um áudio aqui fazendo a leitura do texto em hebraico, com uma perfeição infinitamente melhor do que a minha leitura. Né? Eu achei muito interessante. Vou até colocar o laserzinho aqui. Deixa eu achar ele aqui, que está diferente do que eu estou acostumado a utilizar. Pronto. E aí eu vou clicar aqui, eu espero que vocês consigam ouvir, né? E aí eu vou passando aqui pelo laser para vocês verem aonde está passando o áudio. Então, vai da beira da Nael Moshe Lemur, está escrito aqui embaixo, muito interessante isso. Aqui no hebraico, né? Vai da ber e o de Revavirre, El Moshe Lemur. E falou o Eterno a Moshe, dizendo. Só não consegui acompanhar no tempo. Espero que vocês estejam ouvindo aí. Né? Que vai dizer: Daber el bnei Israel vechino li teruma el me'et kol ish asher idvenu libo tihu et terumati. Fale aos filhos de Israel e peguem para mim uma contribuição de todo homem que esteja livre seu coração. Muito interessante isso aqui. E pegue uma contribuição para mim, né? Uma contribuição, uma oferta voluntária de todo homem que esteja livre seu coração, que o seu coração esteja livre. Olha que coisa linda isso. Que o seu coração esteja livre. Então, essa contribuição é daquele que já está com o coração aberto para o Eterno. Então, é para pegar essa contribuição só com aqueles que estão com o coração abertos ao Eterno. E esses que estão com o coração aberto, você pode pegar aí uma contribuição para mim. Então veja, mas a construção do tabernáculo, ela não vai ser uma construção para que o povo tenha o Eterno próximo deles. Não é para que o povo tenha a presença gloriosa de Hashem perto deles? Sim,
Mas por que o Eterno está dizendo que a contribuição é para ele? É porque o Eterno vai receber essa contribuição para construir o Mishkan? Não. É porque, na verdade, a contribuição nada mais é do que um comprovante de que o coração daquela pessoa que fez a doação, aquela entrega voluntária, já está entregue ao Eterno. Vamos continuar aqui. E esta é a contribuição que pegarão deles. Quais serão as contribuições que Moshe Rabbeinu deve pegar do povo então? Ouro, prata e bronze. O Moré, mas isso já foi falado ontem, né? O Moré Marcos Felipe já falou sobre essas questões. Sim, eu só estou fazendo uma revisão aqui para que eu possa avançar mais à frente, ok? Então é interessante isso. Ouro, prata e bronze são metais, né, preciosos. Muito interessante isso aqui. E o Eterno vai dizer: ah, vocês vão pegar ouro, prata e bronze. Mas só ouro, prata e bronze? Não. Vamos continuar aqui a leitura. E tecidos azul e púrpura, e escarlate e linho fino, e pelos de cabra. Então veja que o Eterno está dizendo o que deve ser pego. Ele para, não, continua aqui, ó. E couro de carneiro vermelho e couro de tarraxim e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e pedras de encaixe para o colete ritual e para o peitoral. Olha que coisa extraordinária. Então o Eterno, ele pediu exatamente tudo aquilo que precisava para fazer a construção de algo semelhante àquilo que Moshe Rabbeinu viu no monte a respeito do Mishkan, do lugar de... É claro, obviamente que lá não é físico, não é um ambiente físico, é um ambiente, um ambiente, digamos assim, sobrenatural. Então, mas Moshe Rabbeinu, baseado naquilo que ele contemplou, que ele pôde dizer como era o ambiente, o Eterno disse: olha, então você vai pegar esses materiais que estão na terra, porque eles serão uma representatividade daquilo que você visualizou. É óbvio que não tem matéria de acácia, é óbvio que não vai ter tecido, couro de animal. Não, 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 não é isso. Né? No ambiente, o físico que nós temos, o ambiente físico que nós tocamos, sentimos, não é o ambiente onde o Eterno habita, ok? E aí o Eterno está dizendo, olha, recolha todos esses materiais, pegue todos esses materiais, porque aí entra essa questão que eu falei, né? E aí vocês vão fazer para mim um santuário e habitarei no meio deles. Eu vou habitar no meio deles, Beturram. É no meio deles. Deles quem? Se é um santuário só. O Eterno não está se referindo a um santuário, não está se referindo ao Mishkan. O Eterno está se referindo ao povo. O Eterno está se referindo àqueles que noutrora ele disse que era para pegar as doações voluntárias, as termot, apenas daqueles que estivessem com o coração voltado para ele, com o coração firmado nele, com o coração agradecido de ter a presença dele manifesta ali no meio do povo, no meio de Israel. E veja que Israel ali não é um lugar geográfico, é o povo, é a nação que o Eterno havia escolhido já de antemão, representado, obviamente, né,
pela descendência de Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, Baruch Hashem. Então veja, o santuário vai ser feito em memória do Eterno. O santuário, o Mishkan, ele vai ser confeccionado, construído, erguido, e veja, ele vai ser montado e desmontado, montado e desmontado, montado e desmontado, conforme as orientações de Kadosh Baruch Hu. Então veja, no momento em que for necessária a montagem, será montado num lugar específico em que a Kadosh Baruch Hu determinar. Mas, quando for necessário desmontar, vai ser desmontado, carregado todos os itens, e ele vai ser montado noutrora também, onde o Eterno, bendito seja ele, determinar que seja montado novamente. Mas veja que o Eterno aqui está dizendo que a habitação será feita no meio de todos aqueles que tiverem já aberto seus corações ao Eterno. E aí ele vai habitar no meio deles. Isso te lembra alguma coisa? Se não te lembra, eu vou trazer a sua memória. Vamos pegar então aqui alguns textos, né, que falam basicamente sobre isso. Vamos pegar aqui, ó, no próprio texto aqui de Shemot, no próprio livro de Shemot, capítulo 29, o capítulo 29, versículos 45 e 46, vai falar algo muito parecido com isso. Que vai dizer, ó, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Olha que conexão, ó. Habitarei no meio deles, e o próprio Eterno vai dizer lá na frente, ó, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Eterno, o seu Elohim, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Tirou eles do Egito para que pudesse habitar no meio deles, dentro deles, no seu interior. Eu sou o Eterno, o vosso Elohim. E lá em Vaikra também, no capítulo 26, versículos 11 e 12, vai dizer, estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o teu Elohim, e vocês serão o meu povo. Então existem vários textos que vão falar sobre isso. Lá em Devarim vai dizer algo muito parecido. Devarim capítulo 23. Vai dizer também sobre a habitação do Eterno no meio do povo. 23:14, que diz: pois o Eterno, teu Elohim, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então veja, aqui o Eterno está deixando bem claro sobre a habitação dele, a necessidade da habitação dele está no nosso interior. Se o nosso coração estiver voltado para o Eterno, para o Akadosh Baruch Hu, ele habitará em nós, no nosso meio, no nosso interior, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos sonhos e projetos, porque é ele quem nos conduz, é ele quem nos dá o direcionamento necessário. Tanto que ali em Ermiarro, em Jeremias, como eu gosto muito de falar sobre essa questão para poder fazer essa distinção entre aquilo que eles chamam de Velho Testamento e Novo Testamento. Não há Velho Testamento e Novo Testamento. Existe um contexto histórico gigantesco para poder falar sobre como era antes de Yeshua e como foi depois de Yeshua. Mas não há uma ruptura. Não há uma ruptura de alianças. Ah, não, a antiga aliança era ruim, a nova aliança é melhor. Não existe isso. Lá em Ermiarro, o Eterno deixa bem claro sobre isso. Existirá uma aliança renovada. E essa aliança era feita com Israel.
com a casa de Judá e com a casa de Israel. Em suma, com Israel. E ali ele está falando sobre a Torá, ela é inscrita onde? Ela foi escrita, não, vou pegar aqui um rolo aqui, um pergaminho, um sefer, um livro, e vou escrever agora, né, e vou chamar de Novo Testamento, Nova Aliança, ou qualquer coisa do tipo. Não. É bem claro ali em Irmiarro, em Jeremias, de que o Eterno promete que fará uma inscrição da Torá em nosso interior, em nosso coração, em nosso leve. Então a Torá será escrita no nosso interior e não em algum lugar específico e falar, não, a partir de agora é um Novo Testamento. Não existe isso. Isso aí é coisa da cabeça do pensamento humano. E tudo bem, sem problema nenhum. Aqui nosso papel é compartilhar aquilo que as escrituras nos ensinam. E aí nós temos vários textos, vários. Em Heskel, né, que falei agora há pouco, vai falar também sobre o Eterno prometendo colocar dentro, né, dos seus filhos, dentro daqueles que o adoram, daqueles que o servem, daqueles que estão com o coração à disposição, falar que ele vai colocar dentro deles o Ruach HaElohim, o Ruach do Eterno, e dar, conceder, conferir ali um novo coração e um novo Ruach, um novo espírito. E aí nós temos também naquilo que é chamado ali, que nós conhecemos como escritos nazarenos, só nós também vamos ter textos muito impactantes, como por exemplo o texto de Apocalipse, né? De Zion, capítulo 3, versículo 20, que é muito conhecido, que é o texto que diz, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então esse texto deixa bem claro sobre essa questão de abrir a porta do coração, como a referência que nós acabamos de ver aqui no livro de Shemot, onde o Eterno está dizendo que vai habitar no meio deles. Mas veja que tudo começa quando o Eterno diz, olha, que se alguém tiver o coração aberto para mim, aí sim, desses você pegue. De nenhum outro você pegue as terumoto. Mas daqueles que estão com o coração aberto, daqueles que ansiosamente desejam a minha presença, desejam que eu esteja no meio deles, desses você pega. Aí começa a dizer ouro, prata, bronze, tecidos, né, couro, tinta e por aí vai. Então veja que o Eterno vai dizer que ele só aceita doações voluntárias se o coração estiver entregue. Não adianta você fazer doações, não adianta você fazer, né, entregas voluntárias, porque você desejou, mas se o teu coração estiver fechado, se o teu coração não estiver voltado para o Eterno, se o teu maior desejo não for a presença dele, se o teu maior desejo não for a presença dele, a habitação dele, não adianta. Porque o Eterno conhece o teu interior, ele conhece o teu coração. Então por isso que esse texto de Apocalipse é muito interessante, que vai dizer que o Eterno está em todo momento, obviamente que aqui está fazendo a figura aqui do Mashiach, mas o Eterno está em todo momento ansioso, desejoso de entrar e fazer habitação no nosso coração, mas é necessário que a gente abra o coração para que ele possa habitar e convidar para que ele entre, permitir que ele entre. Isso é muito importante, na verdade é o mais importante. Ok? Né, e farão para mim um santuário e habitarei no meio deles, né? Mikdash do santo, separado. Muitas pessoas não sabem disso, né? Aqui até é bem óbvio, mas eu vou falar aqui só para poder trazer uma ilustração. As pessoas não sabem, às vezes as pessoas elas fazem um paralelo, elas criam uma coisa assim insana, porque o Kadosh, o santo, nada mais é do que separado. É quando você separa, quando você faz distinção. E por isso que muitas pessoas não entendem. Não tem como, é impossível
que você se envolva nas coisas seculares de cabeça, que você mergulhe, e você transite entre uma coisa e outra, entre o impuro e o puro, o impuro e o puro. Isso não é kadosh, isso não é separado, isso não é santo. Então as pessoas acham que o santo é algo assim transcendental apenas, quando na verdade não é. Eu e você precisamos entender que tudo começa a partir de nós, das nossas escolhas, das nossas observâncias. E entender que para que nós sejamos kadosh, para que nós sejamos santos, ou kedoshim, né, santos no plural, nós precisamos nos separar das coisas que são profanas, nos separarmos das coisas que são impuras diante de Hashem. Caso contrário, nós estamos apenas vivendo um rito religioso. Espero ter me feito compreender, né? Continuando aqui a leitura. Conforme tudo o que eu revelar a ti como modelo do Mishkan e modelo de todos os utensílios, e assim farão. Então veja que o Eterno está falando que é para ser feito tudo de acordo com aquilo que ele revelasse a Moshe Rabbeinu, né, como modelo do Mishkan e modelo de todos os utensílios. E dessa forma deveria ser feito, né, e não de outra forma. E faça uma caixa de madeira de acácia, 2,5 cúbitos seu comprimento, e cúbito e meio sua largura, e cúbito e meio sua altura. Aqui o Eterno vai dando as instruções do que deve ser feito, ok? Eu vou dar uma acelerada aqui, né? E revestirás com ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma guirlanda de ouro. Olha que interessante isso. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as colocarás nos 4 pés, 2 argolas ao lado dela e uma dela a uma, 2 argolas ao lado dela a outra. E farás varas de madeira de acácia e as revestirás com ouro. Irmãos, uma coisa que eu acho assim, que eu achei muito interessante, estudando sobre a questão da arca, é que a arca ela é como se fosse um aparelho. A forma com que ela foi feita, se você analisar como são feitos hoje os componentes elétricos, é interessantíssimo, porque a arca ela tem por dentro um isolante elétrico. Vou falar de uma maneira bem ignorante aqui para que os irmãos possam me acompanhar aqui. Não estou dizendo que os irmãos sejam ignorantes, estou falando por mim, tá? Mas eu vou falar de uma maneira bem simples que eu vou conseguir transmitir aqui para os irmãos. Mas ela tem uma madeira de acácia por dentro, e é interessante que os sábios vão falar sobre isso, né? Sobre a possibilidade, né, dessa questão de como que essa madeira de acácia estava lá exatamente neste lugar. Uma madeira, né, a acácia é uma madeira tão pobre, uma madeira tão insignificante, e o Eterno chama exatamente essa madeira, e nós temos uma abrangência extraordinária para poder fazer analogias e compreensões acerca do que o Eterno queria, porque essa madeira ela está ali revestida, ela está ali fazendo um sanduíche com ouro por dentro da arca, por fora da arca. E é extraordinário isso tudo, porque o ouro ele é um excelente condutor elétrico. O ouro por dentro e o ouro por fora, fazendo um sanduíche com a madeira de acácia, vai dizer também quimicamente que essa madeira ela vai ser preservada por séculos e séculos, porque o ouro vai impedir a degradação dessa madeira. E de igual modo também a madeira de acácia ela vai servir como isolante elétrico.
Nossa, é extraordinário, é assim algo fantástico, porque ela ali vai fazer, ela vai servir como uma caixa e ela vai poder acumular energia, a questão dos anjos ali tocando, a ponta das asas tocando por cima ali do que por ele, né, formando ali um arco voltaico extraordinário, algo assim surreal, surreal. Quando você pega a engenharia moderna, engenharia elétrica moderna, e você compara com aquilo que o Eterno mandou ali, é algo assim, é surreal, é surreal. E justamente o ouro como sendo ali um condutor elétrico perfeito, porque ele não ele não vai sofrer ali corrosão. Gente, é simplesmente algo assim, é extraordinário, é extraordinário. E é por isso que os sábios, né, eles entendem que o mexicano ele não é, e aqui eu estou falando mexicano no sentido global, né, geral. O mexicano, ele não é apenas uma arquitetura. Não é sobre arquitetura, não é sobre engenharia, é sobre transformação humana. As coisas que o Eterno coloca ali, e ele está mostrando que ele é Elohim além do tempo. Não é algo específico, igual eu escuto muitas pessoas dizendo, não, aquilo ali é para aquele tempo, naquele tempo era dessa forma, nada é muito além do tempo. As coisas que as escrituras nos revelam, que a Torá nos mostra acontecendo, surgindo, sendo efetivado, efetuado, construído, arquitetado, é algo assim muito além do tempo. E que detalhe, muitas coisas vão ser descobertas ainda ao longo dos anos. E as pessoas vão olhar para trás como nós fazemos hoje e dizer: meu pai, como isso é possível? Que coisa extraordinária. Então, os sábios eles costumam conectar isso com a ideia de que o propósito ele sempre foi fazer do ser humano um mexicano vivo. E quando o ser humano ele começa a analisar as estruturas, o que o Eterno pediu, por exemplo, os materiais que o Eterno pediu não são aleatórios. A lista de materiais ela é extremamente simbólica: ouro, prata, bronze, tecidos, madeira de acácia, gente, óleo, pedras preciosas. O Midrash ele vai ensinar que esses três metais, por exemplo, ouro, prata e bronze, eles representam três níveis do coração humano. Então, é algo assim extraordinário, algo assim muito, muito, muito conectado, muito bem estruturado para dizer que é algo assim aleatório. Não tem como. O ouro ele vai representar algo parecido como o amor puro. Veja que é o primeiro elemento. E antes do Eterno pedir qualquer coisa, o Eterno está dizendo que ele queria o quê? Corações puros, entregues. Corações que estavam conectados a ele. E a prata tem a ver com redenção, tem a ver com o ajuste da rota, vamos chamar assim. E o bronze tem a ver com o julgamento, tem a ver com o juízo, né? Então, assim, os rabinos, né, os sábios, frequentemente eles vão observar que essa progressão ela aparece também na jornada espiritual, como consciência, redenção, transformação. Nós estamos num canal que fala sobre isso. Techuvá. Não é uma techuvá parcial, não é uma techuvá paralela, é uma techuvá total. É uma entrega, um retorno absoluto. O relacionamento com o Eterno por meio das Escrituras. Por meio de um conhecimento daquilo que as Escrituras revelam para nós. Então, por isso que é techuvá total. É uma techuvá completa, plena, absoluta, a partir do nosso conhecimento, óbvio, né? Que não há como você retornar para um lugar que você não sabe o caminho. Não há como você retornar para um lugar ou para alguém que você desconhece. Então é necessário você conhecer, ter conhecimento das escrituras, abrir, né, o manual, abrir o mapa para que você saiba, conheça o ponto A e o ponto Z, ou o ponto A e o ponto B. Enfim, para que você tenha pleno conhecimento da jornada,
pleno conhecimento da estrutura que o próprio Eterno já criou, a saber quem é de fato eterno, que ele é errado. Por isso que recitamos diariamente, né, o Shema, para que tenhamos essa identidade consolidada. E o próprio Shema ele vai dizer que precisamos ter essa identidade firmada, marcada, alinhada na nossa destra e escrita, colocada como lembrança entre os nossos olhos, na nossa fronte, no lugar aqui na amígdala, né? Onde nós temos aqui a capacidade de raciocínio, de armazenamento, de compreensão. Então é nas nossas ações, nas nossas obras, na execução diária e aqui, ó, no nosso pensamento. Então o Shema ele é perfeito com relação a isso, porque o Shema ele nos direciona, ele nos coloca na rota novamente. Então fazendo aqui um paradoxo, né, uma compreensão, uma analogia bem rasa aqui de alguns dos elementos, eu quero só falar um pouquinho sobre a madeira de acácia. Porque a madeira de acácia ela é, vamos dizer assim, um mistério. Por que madeira de acácia? Dentre tantas outras madeiras tão nobres, tão extraordinárias, por que a madeira de acácia? Por que o chitim? Por que o chitim? Porque o chitim ele não cresce naturalmente a abundância no deserto, ele não cresce. Então por isso que a tradição talmúdica ela vai dizer que provavelmente Yaakov ele plantou essas árvores séculos antes, lá no Mitzrayim, profeticamente prevendo, né, essa visão profética que o Eterno ama dar aos seus escolhidos, esse acesso, né, essa projeção que o Eterno ele tira a consciência humana desse tempo, vamos dizer assim, limitado que nós estamos, que só corre para frente. O Eterno tira, né, ele projeta a consciência humana pro tempo que não há contagem de tempo. É até interessante fazer essa analogia, né? E aí os seus escolhidos eles conseguem ver o passado e o futuro como uma coisa só. Desculpa, o passado, o presente e o futuro, que para nós aqui é passado, presente e futuro, como uma coisa só. E aí é onde acontecem as profecias. Porque a pessoa ela consegue enxergar o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. E aí quando ela chega no tempo que nós chamamos de cronológico, ela consegue dizer sobre coisas que vão acontecer ainda nesse tempo, mas que ela já viu acontecendo, ela já presenciou, ela já tocou, ela já cheirou, ela já sentiu, né, ou alegria, ou arrepio, ou temor, ou enfim. E ela conta de maneira profunda, ou ela realiza coisas profundas por meio desse dom magnífico que o Eterno dá para alguns, profeticamente falando. E aí a tradição talmúdica ela vai dizer que provavelmente foi Yaakov que, vendo esses acontecimentos, essa necessidade, ele foi lá e plantou as árvores, né, da madeira de acácia aí, para que pudesse ser colhida, né, arrancada, cortada, lapidada e feita conforme o Eterno iria pedir nesse tempo agora que nós estamos estudando sobre a confecção do Mishkan. Ou seja, de maneira mais simples, né, esse material da habitação ele foi preparado antes da escravidão terminar, ou na verdade antes mesmo dela existir, né? Então essa lição destacada pelos sábios, né, ela vai dizer que o Eterno que ele prepara o futuro da redenção antes do sofrimento começar. Então, o Eterno ele tem o domínio. Nós já sabemos disso, mas aqui é só para poder fazer endossar aqui aquilo que nós estamos falando sobre o Shittim, né? Então, o Eterno ele prepara o futuro da redenção antes mesmo de acontecer qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo de sofrimento. Então ele já deixa preparado aí já a redenção. Para que ele faz isso? Por que ele não simplesmente evita esses martírios? Porque na verdade tudo que acontece com o ser humano é resultado do seu plantio.
E aqui é o que o ser humano passa é resultado do plantio. Então a colheita ela é obrigatória. O ser humano ele vai colher aquilo que plantou porque isso é bíblico, isso já é profético. Mas o Eterno, pelo seu infinito amor e que ele tem pela sua criação, ele já promove o escape. E aqui não foi diferente. O Eterno promoveu o escape para que o ser humano ele pudesse conseguir, né, ter esse acesso, essa conexão com o Eterno, né, através de uma libertação promovida pelo próprio Eterno. Baruch Hashem por isso. E aí, continuando a leitura aqui, irmãos, vamos lá. E colocarás as varas nas argolas dos lados dos lados. Fugiu aqui, peraí. Nos lados da Aron, né, da caixa, para guardar algo, né, o armário, que é a arca, né? Para carregar Aaron. Das argolas da Aaron estarão as varas, não removerás delas. Ué, o que aconteceu aqui? E colocarás a Aaron testemunho que darei a ti. E aí, irmãos, é o seguinte: a arca, ela deveria ser, né, de madeira por dentro e revestida por fora de ouro. Ela não foi? Claro que foi. E o Talmud Yomá, Talmud Yomá 72b, vai ensinar que um líder ele deve ser ouro por dentro e ouro por fora. Um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre, um verdadeiro moré, né, que vai ensinar a Torá, ele deve ser ouro por dentro e por fora, ou por fora e por dentro. Mas existe também um detalhe curioso, porque a arca ela tinha 3 camadas, né? Era ouro, mas ela tem também a madeira no meio, ok? E ouro. Então os comentaristas eles vão ver isso como exterior visível, o interior humano e a essência divina. Isso vai ser conectado então com a ideia do Messias como plenamente, né, de maneira compreensível. Ele tem a cobertura, ele tem o ouro por fora, ele é carne, ele é um ser humano frágil como eu e você, ele faz parte da criação humana e enfim, carne e osso, e ele tem no seu interior também, né, ouro. Ele tem a presença de Hashem plenamente também no seu interior, né? Não sei se eu me fiz entender aqui, mas e é desse mesmo modo, por exemplo, que Shaul Hashali vai dizer: sejam os meus imitadores como eu sou de Mashiach, como eu sou de Yeshua. Então, veja, Yeshua é o modelo, nós precisamos seguir o modelo, para que nós sejamos também ouro por fora, capa física, e ouro por dentro, que a presença do Eterno nos cubra por dentro e por fora. Que o Ruach HaKodesh ele seja manifesto por fora e por dentro e por fora. Mas veja que tudo começa por dentro. Primeiro é a capa por dentro, ok? De ouro. Baruch Hashem por isso. Continuando então, irmãos. Só colocar aqui. Pronto. Continuando. E farás uma cobertura de ouro puro, 2,5 cúbitos de comprimento dela e 1,5 cúbito de largura dela. E farás 2 queruvim de ouro
obra no cinzel, farás eles nas duas extremidades da cobertura. E faça um queruve para uma extremidade e um queruve para a outra extremidade da cobertura. Faça os queruvins sobre as duas extremidades. Ou seja, aqui está falando sobre como colocar, como que seria feito os queruvins, né, como que seria a posição deles. Estarão os queruvins com as asas estendidas para cima, cobrindo com as asas a cobertura e os seus rostos voltados um para o outro sobre a cobertura estarão as faces dos queruvim, né? E colocarás a cobertura sobre Aaron, né, a arca acima, e na arca coloque o testemunho que te darei. Aqui vai falar sobre o que vai acontecer mais lá na frente, né? Sobre o que deve ser posto no interior dessa arca. E me reunirei contigo, e ali falarei contigo, de cima da cobertura, do meio dos dois queruvins que estão sobre a Aaron Haedut, tudo o que ordenar para ti, para os filhos de Israel. Então, irmãos, vamos lá. Então, irmãos, sobre essa questão dos queruvim, né, eles não eram anjos fofinhos, bonitinhos, né, como a gente vê às vezes em algum desenho ou a gente vê algum relato de alguma revista religiosa e tal, aí coloca lá dois anjinhos bonitinhos, gordinhos, né, todo fofinho ali, como se fossem os representantes ali do que está dizendo aqui nas escrituras, dos queruvim. Na verdade, os queruvins na tradição judaica, eles são representações do trono celestial, do trono do eterno, eles são guardiões da presença de Akadosh Baruch Hu. Então o Midrash ele vai descrever que esses rostos desses queruvim, eles mudavam de acordo com o estado espiritual de Israel. De acordo com aquilo que estava acontecendo em Israel, é, o rosto desses queruvim, né, de acordo com a tradição judaica, vai dizer que os rostos desses queruvins eles sofriam algumas alterações ou mutações, enfim. Mutações não seria a palavra correta no meu ponto de vista, mas alteração, ele mudava a forma ali, né, o comportamento, enfim. Então, voltados um para o outro, eles indicam comunhão, e afastados eles indicavam ruptura. Ou seja, a arca ele era um termômetro sobrenatural, era o termômetro para que o povo pudesse saber se eles estavam ou não em concordância com aquilo, com a vontade do Eterno. Então, não era os instrumentos, a forma, os itens, não eram aleatórios. Tudo aquilo que o Eterno mandou fazer ali, da maneira com que o Eterno mandou fazer, da forma, o posicionamento, enfim, nada era aleatório. Tudo tinha um significado, uma importância, uma conexão, tanto no ambiente físico como no ambiente sobrenatural, dos Shamayim, daquilo que estava além da compreensão humana. Isso tudo era reflexo e conexão. Era uma conexão entre a terra e os céus. Era uma conexão entre os seres humanos, era uma conexão, então, lateral e vertical. E veja que tudo faz conexão com aquilo que já havia acontecido. Por exemplo, as pedras da Serat Hadebroto, a Serat Hadevarim, enfim, elas tinham registros, né? Eram 2 tábuas, ok? Com 5 inscrições cada uma. Parte dessas tábuas, né? A parte tinha a inscrição, elas tinham o nome de Akadosh Baruch Hu, né? E um lado e do outro não tinha. Ou seja, as inscrições que tinham, a pedra que tinha as inscrições contendo o nome de Akadosh Baruch Hu, essa era a conexão vertical de terra com céu e céus com a terra. E aquela que não tinha os nomes, o registro de Akadosh Baruch Hu, era os registros
horizontais, em que faria ali, então, o alicerce mandatório de conexão entre homens e homens. Não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Mas aqui também tem essa conexão. Nós temos o ambiente do Mishkan, porque o Mishkan, na verdade, irmãos, ele é a réplica do Éden. Muitos sábios eles observaram isso, né? Observaram paralelos impressionantes entre o Gan Eden e o Mishkan. Eles têm um paralelismo muito grande, muito forte, né? Porque lá no Éden, no Gan Eden, nós temos os queruvim guardando o Gan Eden, a entrada, enfim. E no Mishkan nós temos agora os queruvim guardando ali, né? Eles estão projetados em cima da arca, né? Da Aron Redut, né? Da arca do testemunho, a arca do sinal do eterno, a arca da presença de Akadosh Baruch Hu. Lá no Gan Eden nós temos lá a árvore da vida. No Mexicano nós temos a menorá, que também tem forma de árvore. Se os irmãos pararem para analisar, olha só, é o formato de uma árvore. Deixa eu me visualizar aqui. Deixa eu ver se eu estou mostrando direitinho. Ó, é o formato de uma árvore. Tem a base, tem aqui ó, as folhas, ó. Tem aqui os braços, né, os troncos, ou o tronco, desculpa. Tem um tronco, tem os galhos aqui, ó. E aí tem aí as folhas, os frutos, enfim. Ó, é o formato de uma árvore. E aí nós temos várias conexões que nós podemos fazer aqui. Então, nós temos também, por exemplo, no Gan Eden, nós temos a presença de Akadosh Baruch Hu, manifesta ali, diante ali, caminhando. A Torá vai dizer que a presença de Kadosh Baruch Hu, do Eterno de Hashem, era tão nítida que era como se estivesse dando passos ali, que o Eterno estivesse caminhando no Gan Eden. E no mexicano nós temos o quê? Qual que é a representatividade? A Shekhinah. Então, a Terumá, que foi dada para construir o Mishkan e os utensílios, os itens, os objetos, enfim, não é para apenas construir algo. É o retorno simbólico, é o retorno projetado ao Éden, ao Gan Éden. Então, por isso que alguns sábios vão dizer que o Mishkan ele aponta para o plano de restauração da habitação divina entre os homens. Porque aquilo que se perdeu ali no Gan Éden está sendo, vamos dizer assim, de maneira simbólica, sendo restaurada aqui, agora, por meio do Mishkan. Porque elementos que tinham no Gan Éden, não de maneira tão implícita, não de maneira tão efetiva e tão palpável como nós vemos aqui agora no Mishkan. Mas o paralelismo ele é absoluto. A conexão ela é absoluta. Né? Então nós temos o padrão do Shammai. O texto vai dizer, no versículo, lá na frente, tudo bem, daqui a pouco a gente vê, lá no versículo 40, vai dizer, faça conforme o modelo que te mostrei no monte. Falando para Moshe Rabbeinu. Faça conforme o modelo que eu te mostrei, que eu te revelei, que eu te dei a visão daquilo que você contemplou. E os sábios vão entender, né, que Moshe Rabbeinu, ele viu o modelo celestial, ou seja, o Mishkan terrestre era uma cópia do governo espiritual invisível. Já falei isso aqui no começo, né? Então essa ideia ela vai aparecer, irmãos, também na literatura do Segundo Templo, em tradições da mística judaica. Também vai falar exatamente sobre essa questão, ok? Vamos avançar aqui um cadinho. A leitura. E farás uma mesa de madeira de acácia, 2 cúbitos, o comprimento dela, 1 cúbito, a largura dela e 1,5 cúbito a altura dela. E a revestirás ela com ouro puro e colocarás nela uma moldura de ouro em volta.
E farás nela uma moldura de uma mão em volta, e farás de ouro a moldura em volta. E farás para ela 4 argolas de ouro, e colocarás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Diante da moldura estarão as argolas como suporte das varas para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e revestirás ela com ouro, e carregarão elas com elas a mesa. E farás travessas e panelas e tigelas e os seus suportes que os cobrirão. De ouro puro as farás. E colocarás sobre a mesa pão lado a lado à minha frente sempre. E aí está falando sobre essa questão ali dos pães da preposição, né, irmãos? E farás uma menorá de ouro puro no cinzel. Farás a menorá, sua base e haste, seus cálices, seus botões e suas flores, de uma peça única. Ela vai ser uma peça única. E tá aí a menorá. Ela é ouro puro. Ouro puro. Não a minha, tá? Isso aqui é só uma representação. Mas toda ela é uma peça única, sem encaixes, ouro puro. Não tem madeira para poder, vamos dizer assim, por dentro, para que ela seja revestida de ouro por fora e por dentro. Não, é ouro puro. Representação aqui da árvore, né, da vida. É a menorá, 7 braços, representando aqui as 7 emanações, os 7 ruachim, os 7 moveres do Eterno, descrito lá em Yeshayahu, descrevendo aqui também o Mashiach, o nome do Mashiach, Yud Shin Vav Ain. Se a gente for escrever, vai ter exatamente ali as pontas, né, da letra do nome de Mashiach, Yeshua, vai ser exatamente ali a base ali, né, os braços da Torá vai dar certinho. Então assim, é algo extraordinário. E essa é a única peça de todo o Mishkan que é feito de ouro puro. 100% ouro, sem nada. E uma peça única, sem conexões, sem encaixes. Uma peça única. É extraordinário. E 6 hastes sairão dos seus lados, aqui explicando, né? Como que é a menorá, né? Explicando detalhe por detalhe. Que é o que vocês estão vendo aqui, ó. A única diferença é que a minha não tem não tem aqui, né, na base aqui, colocando aqui onde vai ficar as lâmpadas, né, as lamparinas, a gente pode chamar assim. As amêndoas, né, o meu não tem. Infelizmente o meu não tem um desenho aqui das amêndoas. Mas é basicamente aquilo dali. Aí o meu, como eu falei, né, só tem essa parte das lâmpadas ali, né. Aqui tá falando das tenazes, né, e bandejas serão de ouro puro também, né. Um quicar de ouro puro os farás e todos os seus utensílios. E veja e faça, como eu acabei de falar, né, na forma que te apareceu no monte. Extraordinário isso. Baruch Hashem. Então, irmãos, encerrando essa primeira parte, eu peço perdão aos irmãos pela correria, né, não fazer da forma que a gente está acostumado a fazer, com mais abrangência. Eu tive esse problema técnico, então assim, eu estou ainda me ajustando. Estou usando aqui, né, o slide, né, o PowerPoint que o amado Moré Renato de Prísio, como diz o Moré Marcos Felipe, né, o menino Renato de Prísio, preparou com muito carinho, com muito amor. Eu estou utilizando aqui, batendo cabeça aqui em algumas coisas ainda de como utilizar, porque ele é muito excelente no que faz. E ele colocou aqui o áudio. Eu espero que tenha saído nas gravações aí a parte que nós fizemos a leitura aí com áudio,
que já está aqui mesmo no slide. Tem umas partes aqui que eu não coloquei da forma que eu utilizo para poder marcar os pontos aqui que eu quero fazer as considerações. Então, por isso que eu fui passando aqui algumas partes mais rápido, que eu já tinha falado, né? Como eu não fechei aqui os pontos para poder falar e ir de acordo com o slide, algumas coisas já antecipei antes da leitura e por isso que eu dei essa corridinha aqui. Mas eu vou tentar aqui mais tarde, quando a gente voltar aqui para poder fazer o encerramento do estudo desse Shabbat, ser um pouco mais preciso nessa questão. Peço perdão aos irmãos aqui por não oferecer a qualidade que os irmãos merecem e também na questão do tempo que os irmãos disponibilizam para estar estudando aqui conosco aqui do canal Teshuvah Total. Peço perdão e mais uma vez agradecimento aqui ao Moré Marcos Felipe, ao Moré Renato de Brizio. E eu não fiz ainda o agradecimento ao Moré por esse presente maravilhoso que ele mandou para mim aqui, né? Esse quadro lindo, 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 escrito Yeshua, né? Não sei se vai estar espelhado para vocês aí, se os irmãos vão estar conseguindo enxergar exatamente da forma que está escrito aqui, né? Da direita para a esquerda. E aí eu já tem um tempo já que eu recebi esse presente maravilhoso que eu coloquei aqui na minha pequena biblioteca, isso aqui é talento, tá, irmãos? Isso aqui é talento, talento. Só quem o Eterno abençoa com esse talento para poder fazer uma coisa tão linda. E tem vários trabalhos do Moré, né? Que Moré que faz esse trabalho, hein, gente? Quem é que sabe, hein? Qual que é o Moré que faz esse trabalho fantástico? Claro, irmãos, eu estou falando aqui do Moré Márcio Alencar. Tremendo, extraordinário, com muita perfeição, coisa linda. Eu fiquei apaixonado. Ele mandou uma mensagem perguntando se eu queria, como que eu queria. Eu falei, que isso, meu pai. E ele me abençoou, né? Ele semeou na minha vida, me dando esse presente maravilhoso. Não deixou nem eu pagar nem o frete. Mandou para mim aqui esse presente fantástico. Eu já estou há algum tempo já no devo de agradecer ele aqui pessoalmente, né? Diante dos irmãos aqui por esse presente fantástico, magnífico que ele mandou e está aqui. Guardo com muito carinho aqui na minha estante, na minha pequena biblioteca aqui. Coisa linda. Muito obrigado, Moré Márcio Alencar. Muito obrigado pelo carinho, pelo presente. Me perdoe pela demora. Tantas coisas aqui eu acabo me esquecendo e agora eu acabei me lembrando de fazer esse agradecimento. Beijo grande no teu coração. Muito obrigado mesmo. E vamos lá. Vamos encerrar aqui então com a recitação, recitando a Birkat Kohanim, dessa parte do estudo. Pronto, coloquei aí. Então recite comigo então a Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Issa Adonai panav elecha, Veyasem lecha shalom b'shem Yeshua HaMashiach, Elohim melech neman. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante o Eterno seu rosto sobre ti e te conceda a plenitude de paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que só pode vir proceder de Adonai, do Eterno, nosso Elohim, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias, pois Elohim, o nosso Eterno, ele é Rei fiel. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Irmãos, mais uma vez, gratidão e perdão por todo o imprevisto aqui, por não fazer da melhor maneira possível, porque os irmãos merecem, os irmãos disponibilizam o tempo para estar aqui conosco no canal Teshuvah Total, para poder estar estudando, tendo, compartilhando aqui, absorvendo conhecimento. Então, peço perdão aos irmãos, mas daqui a pouco nós retornamos com a continuação dessa maravilhosa Parashat Terumá.
e que o Eterno continue abençoando o teu lar, a tua casa, a tua família. Se há alguém entre nós enfermo, que a cura do Eterno venha sobre ti. Por isso eu declaro Refuah Shelemah B'Shem Hamashia, que a cura plena, completa venha sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus amigos, familiares, vizinhos. Eu ia falar vizinhos, acabei repetindo familiares. Se há alguém hospitalizado, que a presença gloriosa de Hashem, do Kadosh Baruch Hu, vá até essa pessoa, que a cura aconteça, que se existem dores, que elas sejam dissipadas em nome de Yeshua. Enfim, que nesta manhã de Shabbat, a presença maravilhosa de Hashem esteja sobre ti, sobre a tua casa, em nome de Yeshua. Beijo grande no teu coração, da sua casa, da sua família. E daqui a pouco nós retornamos em Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Beijo grande. Lehi Traut. That's